Nós decidimos, a primeira coisa que nós decidimos era que tínhamos de fazer um evento que nos levasse até junto do nosso público último, que é as empresas, as instituições, na procura de resolver problemas concretos. De facto, a nossa visão é que nós devemos começar na perspectiva académica, universitária, de investigação, com vista, uma perspectiva muito de engenharia, com vista a resolver problemas. E, portanto, procurar encontrar, a propósito dos 30 anos, uma oportunidade de nos encontrarmos com, por um lado, as empresas e instituições, que vai ser sobretudo a sessão da tarde, mas, por outro lado, ir buscar pessoas do meio académico, que foi o caso do Mike Wright, que é uma pessoa que estuda estas questões da transferência de tecnologia, da criação de empresas, de spin-offs. Depois, alguém ligado a uma instituição de investigação bastante parecida com a nossa, a Tecnália, no País Basco, que tem tido um enorme sucesso. Não só a Tecnália, como o País Basco. O País Basco tem tido um sucesso enorme nesta área da industrialização, da especialização inteligente. É um caso enorme de sucesso. E nós pensámos que trazer alguém que tem esta experiência no terreno e que são parecidos connosco e trazemos a sua experiência era muito interessante. E a terceira, alguém que vem de uma indústria como a Mercedes-Benz, com quem temos colaborado muito nestas coisas europeias, da reindustrialização da Europa, de uma reindustrialização que nos permita não perder a capacidade industrial, mas tornar-nos competitivos, num sítio onde, obviamente, não podemos competir com salários, com aquilo que se faz, aquilo que foi, durante muitos anos, mudar as indústrias para sítios de salários baixos, tentar recuperá-la através de uma intervenção muito mais estruturada, muito mais inteligente. Temos uma grande colaboração com o Bessel, com o Flegel, através do Money Future, e, portanto, trazer a experiência dele também nos pareceu interessante. Portanto, esta manhã foi, sobretudo, dar um enquadramento diversificado a esta maneira como nós nos posicionamos, que é transferência de tecnologia, indo da ciência até à resolução de problemas. E de tarde, vamos focar em 4 das áreas onde nós achamos que é muito importante intervir. Nós temos vindo a tentar definir um conjunto de áreas que são áreas complexas, áreas onde não podemos intervir sozinhos, não são problemas que se possam resolver só com tecnologias de informação, com eletrónica, mas onde não temos qualquer espécie de dúvidas que hoje em dia esta intervenção é absolutamente essencial. E escolhemos 4. A saúde, há anos e anos e anos que temos vindo a trabalhar e trabalhamos em instrumentação, em processamento de sinal, em bases de dados, portanto uma data de perspectivas onde nós todos sabemos que a indústria que é todas as coisas ligadas à saúde, hospitalar, médico, necessita imenso destas áreas. Aliás, quem entra num hospital ou em qualquer coisa vê que a instrumentação é uma coisa absolutamente, da parte eletrónica é enorme. A outra área é o mar. O mar é uma coisa de que se fala sempre em Portugal. Mas eu acho que pela primeira vez começam-se a perceber caminhos concretos. Deixou de ser uma coisa romântica, que foi durante muitos anos. Eu achei sempre que o mar era mais visto numa perspectiva romântica do que aplicada. Hoje começamos a ter uma noção de que há muitas coisas ligadas ao mar, e não são só ao mar, a piscicultura, que não é mar no sentido tradicional, mas está ligado, e a parte da exploração do subsolo, as riquezas que há e que são possíveis, e para que precisamos de sistemas automáticos, a robótica submarina, onde também estamos. Curiosamente, por exemplo, temos trabalho em áreas que eu acho que são surpreendentes. Por exemplo, em piscicultura, ter sistemas automáticos de contagem e medida da dimensão média dos peixes. Portanto, nós o que estamos a fazer é reciclar tecnologias que utilizamos em imensas outras coisas. É absolutamente surpreendente como as mesmas tecnologias podem ser reutilizadas em ambientes completamente diferentes. Para isso, o único segredo é a cabeça muito aberta para olharmos para as coisas sem preconceitos e uma enorme disponibilidade para ouvirmos as necessidades das pessoas. Portanto, eu falei da medicina, depois falei do mar. A terceira é, obviamente, a indústria. As indústrias da nossa vizinhança, indústrias que muitas vezes não são tecnológicas. Nós falamos sempre do calçado. E falamos do calçado não é por alguma espécie ou para nos agregarmos a alguém que tem muito sucesso, mas porque temos a consciência de que uma parte desse sucesso foi a capacidade que a indústria do calçado teve de ir buscar às tecnologias mais avançadas aquilo que necessita para, na sua especialidade, ser bem sucedido.
Estamos muito orgulhosos de termos estado com a indústria de calçado há muitos anos, mas a indústria de calçado está longe de ser a única. Portanto, temos de ouvir o que as pessoas vindas de indústrias mais variadas nos podem trazer da sua problemática e onde é que nós nos podemos colocar para os ajudar. E, finalmente, a energia. A energia é uma área onde nós temos vindo a intervir há muitos anos com bastante sucesso. Com a EFASEC, por exemplo, numa parceria que data para 1995, talvez já vão 20 anos, sistemática, sempre em parceria com eles, e depois, a partir de certa altura, com outras empresas, nomeadamente com a EDP, com quem temos uma parceria de longo prazo com a EDP, em que, nestas novas perspectivas de como gerir a rede elétrica, para ter os produtores locais, para ter a parte da produção das eólicas, da solar, da fotovoltaica, como é que se gera isto? São problemas extraordinariamente complicados, onde precisamos ter sensorização, perceber, medir o que se está a passar, mas ao mesmo tempo ter sistemas inteligentes que sejam capazes de perceber e gerir este sistema. Eu diria que a energia é uma daquelas áreas que tem tido um ciclo muito curioso, porque eu diria que talvez há 25 anos dava um bocadinho a sensação de não haver nada de novo, havia produção, quase todas as empresas no mundo eram públicas e, portanto, enfim, era um sistema que estava muito estável, hiper estável. E, de repente, eu diria que hoje é talvez o sistema mais dinâmico de todos, com transformações enormes, em que todas as empresas têm de perceber como é que se vão posicionar para continuar no mercado bem e serem inovadoras. Nós estamos convencidos que também aí temos uma palavra a dizer. E, portanto, foram 4 que podiam ser mais. E, para finalizar, quando começámos a pensar nisto, dissemos, mas isto a gente não vai fazer uma vez por causa dos 30 anos. Vamos cunhar aqui uma ideia, que é fazer as conferências do outono. E estamos na esperança de as voltar a repetir, com novas temáticas, com novos problemas, mas sempre nesta perspectiva, de que só compreendendo muito bem uns aos outros os problemas com aquilo que nós temos do ponto de vista tecnológico, é que podemos continuar a ser úteis. A primeira coisa é que a gente parte de um ponto muito difícil e muito baixo. E eu diria que aquilo que é mais difícil do nosso ponto de partida nem é sequer a realidade económica, é, antes de mais, os recursos humanos. Eu, muito recentemente, numa visita que fiz à Alemanha, estava em Berlim e a ver o que se passou com o Humboldt. O Humboldt, que deu origem à Universidade Humboldtiana, foi ministro na transição do século XIX para o século XX. E já nessa altura, a sua grande preocupação e o seu grande aporte foi de que a educação era uma coisa para toda a gente, não era só para as classes favorecidas, tinha de ser toda a gente, só com 1900. Nós, em 74, eu tenho a ideia de que ainda tínhamos 40% de analfabetos. Isto é difícil de mudar. Fizemos um percurso inacreditável, mas não chega. A quantidade, a qualidade dos recursos humanos que temos, em média, ainda está subqualificada. Esse é um problema difícil de ultrapassar. Agravado nos últimos tempos, porque a gente de mais qualidade está a sair em grandes quantidades. Para mim, é a maior preocupação neste momento. Juntamente com a natalidade, é o facto das pessoas de que mais precisávamos estarem a sair. Este é um problema que vamos ter de ultrapassar, mas demora muito. Os outros andam ao mesmo tempo, não estão parados à espera que a gente avance. Portanto, isto é um problema que temos de andar mais depressa que os outros. E para andar mais depressa que os outros, há 2 segredos. Investir e não investir em recursos humanos de uma maneira determinada. Toda a ideia de que há muitos licenciados desempregados, o que é que vamos fazer aos doutorados, na minha opinião, é criminoso. Em primeiro lugar, porque os licenciados estão muitos desempregados, mas em menor quantidade que os não licenciados. Portanto, a mensagem é transmitida de maneira, na minha opinião, é errada. E depois, mesmo que estejam, mesmo que neste momento não tenham emprego, mesmo que estejamos com doutorados que ainda não têm emprego fora do sistema científico e que alguns deles têm de emigrar, temos de aguentar na quantidade, a continuar a formar, temos de encontrar mecanismos de os absorver temporariamente enquanto a nossa indústria não necessita tanto deles, porque o que não podemos é abrandar o ritmo de formação de recursos humanos. Portanto, na minha opinião, isso é absolutamente determinante. A segunda coisa que temos de ter e que eu acho que tem faltado é persistência. O caso de maior sucesso no nosso país nos últimos 30 anos foi a ciência. Pintemos de cor queiramos o que se conseguiu em larguíssima medida porque tivemos um homem como José Maria no Garro,
mas ninguém faz isto sozinho. Eu acho que toda a sociedade foi muito bem vendida à sociedade, que este esforço valia a pena e devia ser difícil vendê-lo. Como é que a sociedade, em alturas de dificuldade, continuou a permitir que se investisse em ciência? Foi muito bem gerida a comunicação, mas foi a persistência, foi que isto foi continuado, e foi continuado até há muito pouco tempo, em que infelizmente as coisas mudaram, mas foi continuado mesmo em governos, mudando governos. Portanto, eu diria que até 2011 isto foi um esforço que não parou, sempre na mesma direção. E os resultados vêm-se. No resto, a persistência muda-se todos os dias, muda-se de direção. Mesmo quando não se muda mais, mudam-se os nomes, porque se quer cunhar coisas novas, estas manias um bocado absurdas. A persistência, manter nestas coisas fundamentais uma política sistemática, é o único processo de termos sucesso. Portanto, eu diria que recursos humanos como a coisa mais fundamental e depois criar um caminho e prossegui-lo durante o tempo suficiente para isto dar resultados. Nada disto é rápido. Nada disto é rápido. Aquilo onde eu tenho, e desculpar-me-á, enfim, a imodéstia que eu tenho muito orgulho, é numa instituição que está há 35 anos a nível nacional e há 30 anos no Porto, e teve altos e baixos, teve períodos muito difíceis, nem sempre tudo correu bem, tivemos os nossos problemas internos, todas essas coisas é verdade. Mas não desistimos, continuamos no terreno. Eu acho que temos conseguido ultrapassar tudo o que é menor, não perdendo de vista o que é essencial e o que é preciso fazer.